Bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindo, viajante! Aqui é a Gabi O meu nome é Raquel. e estamos prontos para começar nossa jornada. Um espaço onde a realidade e a imaginação se encontram. Prepare-se para uma jornada através de dimensões desconhecidas, onde exploraremos os limites da mente e do universo, entre mundos e pensamentos. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um, né, Kel? A gente gravou um. O nosso segundo. O nosso segundo, a gente gravou um, mas a gente perdeu o áudio. Aí, mas a gente tá firme e forte aqui porque o projeto vai continuar. A gente não vai desistir porque a gente perdeu um áudio. Já está acontecendo. Entendeu? A gente não vai desistir, né? Exatamente, a gente tinha gravado um conteúdinho top pra vocês, que pena, mas tinha ficado muito legal, né, Kel? A gente conversou umas coisas super legais, mas aí a gente acabou perdendo. Mas estamos aqui, sejam bem-vindos. A gente é no nosso podcast, né? Aqui é o Entre Mundos e Pensamentos. Bom, eu vou começar por mim, meu nome é Gabriela, apresentando um pouquinho, né? Eu tenho 30 anos. Gosto de falar de psicologia, de espiritualidade. Tenho 2 filhos, tenho o Steve e o Bob, 2 cachorrinhos, tenho um marido, esposa, né, do Daniel, e filha da Tânia e do Jair, e vamos que vamos. É isso aí. E você, Kelzinha? Meu nome... também sou mãe de pet, tenho 3 filhos, 2 cachorros, a Bela e o Bruno. Bruno Mars, e o Tabi, que é um gatinho, que na verdade eu descobri que Tabi é um nome feminino. Mas enfim, Sério? sim, eu não sabia, mas eu tô tão acostumada agora, eu nunca tinha escutado esse nome. Eu moro na Irlanda pelos últimos 6 anos. Também tenho o meu namorado aqui. E a gente mora bem no interior de Galway, uma cidade do interior. Parece que você tá num conto de fadas na cidade da Kel. Coisa Sim, mais linda, parece castelos completa de vida, assim, radicalmente, totalmente diferente do que da minha vida de São Paulo. O que tá fazendo com que eu tenha essa vontade de entender muito mais sobre autoconhecimento, sobre explorar mais do que eu estou sentindo, do que é realmente evolução, não só de consciência, porque eu também sempre gostei de falar de psicologia, mas também de espiritualidade. É verdade. Foi o que a gente sempre trocou uma ideia, né? Que na verdade a nossa conexão ela veio por conta disso, assim, a amizade, né? Tipo, por conta de coisas espirituais mesmo, a troca de ideia que a gente teve ali, acho que foi o gancho, né? As nossas conversas foram baseadas nisso, né? Foi bem legal, assim. É o que a gente se conecta. É um encontro, né? É um encontro. Foi um encontro que a gente concluiu, porque é como se fosse algo realmente que a gente tivesse combinado e a gente se encontrou. É verdade. É uma conexão muito forte e aí por isso que também a gente está nesse momento de evolução da consciência, de entender um pouco mais sobre isso. E aí surgiu a nossa ideia de por que não colocar as nossas conversas para que as pessoas também tenham acesso, né? E a gente possa compartilhar essas ideias com outras pessoas, conhecer um pouco mais das pessoas também, ouvir delas e aprender com elas também. É verdade, exatamente. Aí a ideia do podcast veio disso, que a gente trocava uma conversa, assim, uma ideia tão profunda, né? Várias vezes a gente, tipo, nos momentos que a gente ia, né, Kel? A gente viajava, mas, assim, coisas muito profundas e eu achava que, tipo, a gente chegou numa conclusão assim, poxa, meu, é muito legal que a gente conversa, né? E por que não explorar isso? Talvez, assim, dentro do que eu acredito, e acho que também faz sentido para Kel, é uma forma até de trabalhar com a espiritualidade de alguma forma, né? Porque você
tá ali, você tá conversando, você tá conectando os pensamentos e às vezes, nossa, tipo, vem uns insights e às vezes aquilo ali faz total sentido pra outra pessoa. E isso, de alguma forma, pra dentro da espiritualidade, você vai estar trabalhando, né? Você vai estar se conectando, ajudando, sei lá, né? Outras pessoas ou você mesmo, né? E que isso acontece muito. Exatamente. Que isso acontece muito, né, Kel? Tipo, a nossa troca de ideia serve muito individualmente. É muito legal isso, porque depois que a gente sai da conversa, você fica muito tempo pensando sobre aquilo, sabe? Porque às vezes vem um papo, igual a gente tava conversando até ontem, às vezes vem um papo, pum, ele vai ser jogado ali e às vezes, nossa, e não vai ser tão explorado, mas só que dentro de você, internamente, você tá ali, tipo, trabalhando aquela ideia e às vezes depois de não sei quanto tempo, aquilo vem de uma forma mais forte, sabe? E é isso que é legal. Pelo menos pra mim funciona Exatamente. assim. Exatamente, eu concordo e eu acho que assim o nosso papel como pessoas que está nesse caminho, né, nesse processo de aprendizagem sobre o autoconhecimento, a consciência de um modo geral, a evolução espiritual, o nosso papel também é passar isso para outras pessoas, para que as outras pessoas despertem para essa vontade também de evoluir espiritualmente, conscientemente, e os benefícios que isso traz para a vida como um todo, né? Porque a gente tá, todo mundo está conectado. Quanto maior o número de pessoas que estiver nesse caminho de buscar o autoconhecimento, a espiritualidade, melhor para todo mundo. É Né? verdade. Então, Assim a com gente se certeza é conecta, um né? trabalho, né? Uhum. Eu acho que é um trabalho, sim, é uma forma de, tipo, de você expandir, como eu, tipo, a gente tá falando, é uma forma individual de expandir e uma forma, Sim, assim, em conjunto, né? Porque a gente acaba se conectando, não tem jeito. E dentro do que a gente acredita, tudo é uma coisa só, né? E aí a gente vai sim. pegando, unindo os pedaços, e é isso que é legal. A nossa proposta é essa, né, Kel? A proposta do podcast começou com isso. E o primeiro podcast a gente pensou em traumas, né? A gente, tipo, falar um pouquinho sobre isso. Foi o que a gente fez da outra vez, que ficou muito bom, um material muito interessante. A gente perdeu, mas a gente vai aqui dar continuidade de novo, dentro mais ou menos do que a gente conversou da outra vez. A gente vai falar sobre traumas porque é o início, né? Tipo assim, o trauma é como uma pessoa desde a barriga, da barriga do seu nascimento já é traumático, né? Desde quando o bebê sai da barriga da mãe até chegar no mundo aqui, tudo isso e tudo mais, e aí a construção da gente vem disso, né? Vem dos nossos traumas, né? É o que a gente é hoje, é o que a gente tenta superar. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? De uma forma leve, tranquila, mas também, né, Kel, você deixou alguns. Você vai deixar aqui compartilhar com eles alguns. Desculpa, eu esqueci a palavra. Gente, eu tô com a palavra na ponta da língua. Você vai deixar alguns materiais, né, que a gente recolheu para falar sobre isso, alguns artigos, né? A gente vai deixar também indicação do que a gente conhece, né, e do que a gente, tipo, a gente entende sobre isso. Indicação de livros que a gente leu, alguma coisa que fez sentido pra gente e que a gente pudesse vir falar com vocês hoje sobre isso. É isso, Kel? Exatamente. Sobre o início, né? A forma com o trauma, o que que é, o que que seria mesmo o trauma, né? É realmente essa resposta emocional de acordo com as experiências que a gente tem, né? Conforme a gente tem na nossa vida. E aí, como cada um reage, o que que isso gera dentro de cada um. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho do que a gente pensa, a gente acredita que é o trauma, trazer um pouquinho dos livros, a gente vai compartilhar na descrição também, e técnicas que são benéficas também, que a gente pesquisou e que tem encontrado resultados muito, muito positivos, principalmente na neuropsicologia. Então,
vai ser bem bacana. É isso aí. E assim, o que a gente pode começar, né? Os traumas, né? Tipo, você quer começar, Kel, falando a sua ideia? Sim. Pode começar. Então, Vamos lá. bom, eu falei um pouquinho sobre essa questão, né, da forma da resposta emocional que você vai ter de acordo com as experiências que você tem desde a barriga da sua mãe, que não, como isso impacta, né? Não tem como você controlar, impacta de alguma forma e que é traumática de alguma forma, que pode ser positiva ou isso pode te levar, né, para o seu futuro, interferir, impactar de certa forma nos seus relacionamentos, relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos, com empresa, com trabalho, de um modo geral, né? Então, o corpo, né, ele reage a essas memórias, essas respostas emocionais, né? E é importante estar sempre atento, né? Trazer para a consciência, que é isso que a gente... Tô tentando trazer um pouquinho do que a gente estava discutindo na semana passada, né? Trazer para a consciência, quando você traz para a consciência um trauma que você talvez não tinha pensado antes e você começa a trabalhar nele, você começa a ver resultados não só nos relacionamentos, na sua vida pessoal, mas no seu corpo, no seu físico como um todo, né? Uhum. Porque nós somos e eu acho que o ponto, a chave para que você comece a lidar e trabalhar com esses traumas é você ter consciência, né? Porque grande parte dos nossos traumas a gente não tem consciência deles. Porque o inconsciente, o papel do inconsciente é proteger a nossa mente, o nosso cérebro. E então, muitos desses traumas ainda estão lá. E, às vezes, entrar em contato com esses traumas pode gerar outros traumas. É um processo aí, traumático, né? Isso é um processo traumático, mas muito necessário. Uhum. É como eu coloco muito, uso muito símbolo quando a gente tem alguma feridinha e que para que a gente melhore disso, a gente tem que tomar um remédio ou colocar o metiolate ali, vai doer, mas que vai ser uma dor necessária para o processo de recuperação. E é isso, na minha visão, o trauma, né? Dessa forma que, na minha visão, o trauma ele funciona. Ele vai doer quando você entrar em contato com ele, mas o resultado desse entrar em contato e trabalhar ele é muito, muito bom. Mas é uma escolha que você precisa fazer, né? E para que você entre em contato com ele. Exatamente. Não sei o que você acha, se você concorda com relação a isso, Gabi. Nossa, com certeza, é isso mesmo, tudo é uma questão de escolha, né? Falando sobre escolhas, tudo é uma questão de escolha também. Você tinha falado no material passado, assim, você tem a opção de escolher e a opção de não tratá-los, né? Tipo, de não mexer. Só que isso, o porquê a gente ressalta que é bom, né? Você entrar em contato, fazer esse mergulho interior e tentar entender quais são os seus processos, né? Quais são suas limitações. Tipo, é importante para o seu desempenho. Às vezes, por exemplo, você tem um sonho vamos supor, assim, a gente pode usar como exemplo, você tem um sonho de atingir tal patamar na sua vida profissional. Querendo, assim, é muito surpreendente, mas o trauma, ele pode estar te boicotando para você não chegar lá, né? Então, tipo, por isso que é tão importante esse mergulho interior, né? As pessoas, às vezes a gente fica um pouco resistente, tipo, que saco, eu não quero tocar nisso. E tipo, de novo, tal. E realmente é um saco, é complexo, é dolorido. Mas os gratiluz hoje, né? Porque as pessoas ficam muito isso. Ai, eu sou gratiluz. Ai, os gratiluz.
As pessoas que, tipo, a gente que é de espiritualidade, assim, a gente vê muito o pessoal falando, né, que é, os gratiluz. Mas não é os... Nossa, muito. Sim, mas assim, pô, os gratiluz é assim, eu até entendo, sabe, as pessoas que falam isso, porque tipo, meu, vai fazer alguma coisa, fica falando sobre isso, mas assim, é importante, cara, porque às vezes você quer, por exemplo, vai comprar uma BMW, você quer chegar num patamar, eu quero ser chefe, eu quero ser gestor de uma empresa, de uma multinacional, esse é meu sonho, não sei o que, mas cara... Então, e aí, às vezes você, tipo, a importância, né? Tipo, não é. E outra também, você não precisa ser gratiluz, não precisa, ninguém tá falando pra você, não, porque você tem que incorporar um tipo específico pra você entender de espiritualidade, você precisa usar óculos redondo, usar símbolo do paz e amor e não sei o que, não sei o que. Não, gente, é tipo assim, de uma forma real, sabe? É olhar para dentro que a gente fala e fazer e passar em terapia, mergulho interno, espiritualidade é uma forma que é uma forma universal e universalista, na verdade, sabe? Então, de várias maneiras você consegue atingir atingir esse esse assunto, sabe? Assim, de várias maneiras você consegue se conectar com a espiritualidade, você consegue se conectar com o seu eu, sabe? Com o seu self, né? Que, como o Jung fala, com o seu eu superior, assim, tipo, o seu eu primordial, né? Então basta você querer, né? Esse é o papel da escolha. Mas voltando aqui, o papel da escolha, a importância de escolher se olhar e como de uma forma mais lógica, assim, o porquê que eu vou olhar, o porquê que eu vou me tratar, né? Eu acho que é isso. Às vezes você tem até um sonho de se tornar um gestor, né, eu quero ganhar dinheiro, pô, eu quero me tornar um gestor de uma empresa, eu quero, sabe, evoluir profissionalmente. E às vezes esse trauma, ele vai espelhar em você no auto-boicote. Entendeu? Então, assim, o auto-boicote, ele vai fazer com que você chegue a um patamar, você tá lá fazendo, cria bons hábitos, não sei o que, ele vai chegar até um patamar, e ali daquele patamar você não vai conseguir atravessar. Você vai ver que sempre vai ter alguma coisa que às vezes são os traumas que estão espelhando ali, você entendeu? Tipo, eu vou ficar doente, ou vai acontecer alguma coisa comigo, ou tipo, chega até um patamar, daqui eu não consigo passar porque minha mente, não sei, você vai criando problemas e às vezes, igual a Kel falou, o seu físico, ele sente. Então, assim, aqui, tá tudo aqui. Então, às vezes, você vai sentir no físico, eu vou começar a ficar doente, eu vou começar, tipo, eu não vou conseguir acompanhar, enfim, sabe? Então, tipo, é importante olhar para esses traumas, é importante, e evolução no relacionamento também é importante com isso, sabe? Com o autocuidado, porque você vai olhando de outras perspectivas, sabe? Então, esse é o trabalho, eu acho que da espiritualidade, e não é ser gratiluz, ficar tipo, não sei o que. Não, isso é vivência de cada um, e cada um age de acordo com o que quer, e se a pessoa quiser ser gratiluz, ok, porque é a vivência dela, é o que ela gosta, mas a importância de se olhar, de se cuidar, eu acho que é isso, assim, sabe? Pra você ter uma evolução de vida melhor, assim, pra você ter uma vivência, igual a gente falou da outra vez, em plenitude, sabe? Que pode ser de uma forma muito simples, sabe? Não precisa ser um gestor, mas assim, você viver de uma forma plena, sabe? Encontrar o seu equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio interno. Então, essa é a proposta, eu acho que da espiritualidade e do mergulho interno na questão médica também, né? Psicológica. Eu acho que é isso, né? O que você acha, Kel? Eu tô louca? Você comentou sobre o não fazer uma escolha. O não fazer a escolha é fazer uma escolha. Você está escolhendo não trabalhar em algo que está
te impedindo de evoluir, de crescer, ou de... E quando eu digo crescer, pode ser uma questão profissional, mas pode ser uma questão pessoal mesmo. Até para que você entre em contato com o eu, com o eu como um todo. A gente tinha comentado essa questão da plenitude. A plenitude foi a palavra que a gente usou muito. Foi a palavra-chave da outra chamada. Para que você entre em contato com essa plenitude, você tem que saber quem você é. Para que você saiba quem você é, você tem que entrar em contato com as suas sombras. Quando a gente fala gratiluz, eu acredito, eu vejo, essa é a forma com que eu vejo as pessoas que são gratiluz. A ideia elas vivem as questões os momentos que são difíceis. Não é que a vida é sempre muito bela, mas os desafios, eles são vistos de uma forma diferente, como algo que veio para te ensinar. De novo, algo positivo que veio para te ensinar, que apesar de dolorido, que pode ser algo assim muito ruim para você, né? Uma experiência muito ruim, a perca de um parente, de alguém que você ama. Isso é algo assim, um trauma horrível, né? Um sentimento horrível. Mas o que aquilo ali vai te trazer? Né, de aprendizado e de te aproximar de quem você é. Então, eu acredito que fazer uma escolha, e tudo bem você escolher, não fazer essa escolha, mas tudo gera uma consequência, né? Tudo leva a uma consequência. E aí você precisa ser responsável e encarar mesmo, bancar o resultado da sua não escolha. Né? A gente comentou muito sobre isso também. Exatamente. De tudo bem você não escolher, mas banque as consequências da sua não escolha também. E quando a gente pensa, né, em processo de lidar, não quero encarar, pelo menos particularmente eu pensava muito, eu quero logo superar isso, e aí eu vou ser feliz, eu vou ser plena. E não, é tudo um processo, né? Mas tudo faz parte de um processo. E se você não souber ter a paciência, olhar para cada etapa desse processo, não adianta. Você não vai superar. O que é o superar, né? Às vezes não é isso. A vida é de altos e baixos, altos e baixos. É isso a vida. Não é algo linear. Sim. E não tem como você só pensar, eu só quero superar, mas se você não olhar e encarar essas crenças, essas sombras que te impedem de crescer, não vai ter evolução. E tudo bem, mas aceite a vida que você tem hoje, porque eu acredito muito nisso. A gente faz o que a gente tá vivendo. É uma conversa muito difícil, né, essa, com relação ao trauma e tudo, né? Mas é o que eu acredito. Eu não sei o que você pensa com relação a isso. Quando eu falo isso, Gabi, eu digo muito sobre a vida que é minha única responsabilidade. Eu posso mudar o que eu tenho, o que eu sou hoje. Só eu posso fazer isso, e isso é maravilhoso. Mas depende de mim mudar. Só depende de mim mudar. Exatamente. Eu acho que nossa, super concordo, né? E, tipo, são dois pontos, assim, que eu acho que você falou, que são duas coisas. Uma, a gente comentou ontem, e você falou muito sobre falar comigo e com uma outra amiga sua sobre paciência, você falou, né? Então, não é, tipo, a paciência, ela é uma palavra que você vai ter que ter pelo resto da sua vida, meu. Sabe, tipo assim, a paciência, porque na vida a gente tá acostumado com os fins, a gente quer findar tudo e tipo, eu quero passar por isso correndo, a gente não gosta, a gente não tem, não sei se é uma coisa cultural ou se é uma coisa universal, eu acho que é universal, né, você pode dizer que Ninguém quer. Você acha que é universal? Né? Ninguém quer. Eu acredito que ninguém quer, e assim, eu acho que a gente ainda tem mais, assim, comparando ao que eu vejo aqui, né? A gente entra mais em contato com a nossa dor, sabe? Não sei. São formas diferentes, mas o cérebro, fisicamente, fisiologicamente falando, ele quer te proteger de sentir dor, de se esforçar. Então, tudo que ele puder fazer para te impedir
né, sentir essa dor, ele vai fazer, porque é essa a função dele. Então Eu acredito. Ele vai Né? para um lado mais universalista mesmo, assim. Pode ser que algumas culturas tenham mais o hábito da religião, então às vezes eles olham pra, tipo, sei lá, eles vão olhar pra uma coisa de autoconhecimento maior, vão olhar pra uma coisa de religião. Não sei, né? Quem sabe? Eu acho que, por exemplo, a religião indiana, ela deve ter mais essa coisa de contato com Deus e não sei o que, não sei o que. Eu acho que talvez, tipo, já é cultural deles, né? Tipo, eles têm que ter esse contato tipo assim, refletir sobre as meditações. Então, assim, como eles já têm essa parte cultural de você fazer essa. Quem segue também, né? Eu acho que não são todos os indianos que devem seguir essa. Não Mas eu sei. acho que a grande maioria, A ela é grande diferente maioria, né? porque eles nascem, né? Eu imagino. Um Isso é algo que eu parêntese penso gigante aí. aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. É isso, assim, é algo que a gente só tá colocando como nossas ideias, mas não é algo verdade, né, 100% verdade absoluta. A gente tá falando eu imagino contato. que seja mais frequente entre as pessoas porque eles nascem, né, nessa cultura, nessa rotina. A gente nessa cultura, né? Não sei, no Brasil. E aqui minha família nunca foi religiosa, né? Então, aqui no Brasil e em outros lugares também, aqui, tipo assim, a nossa religião, ela é cultural, a gente tem muitas religiões aqui, tipo, é muito multicultural o Brasil, sabe? Mas alguns países aí fora, né, outras culturas, já é rotina, como a Kel falou, né? Ele já faz parte da cultura. Você recita, tipo, na Índia, recitar esses mantras, ter esse contato de manhã com uma meditação. Então, querendo ou não, apesar dos pesares, né, apesar de ser um país super precário em alguns lugares ali, mas é um país que já culturalmente já tem esse hábito, né, de procurar, de buscar o divino. Então, talvez para essas pessoas, e isso retorna, gente, é um parêntese, porque eu tô falando assim, a religião como contato, como esse contato no mergulho interno, sabe? E na parte espiritual também. Mas, enfim, como eu tava falando, são dois pontos que eu achei que a Kel falou super legal, que é a paciência do processo, sabe? Tipo assim, de você saber que é sempre os processos, são os processos pelo resto da vida, né? Então, tipo, você tem que ter essa paciência de saber lidar com eles e saber conviver com eles, porque você não vai ficar nessa ansiedade, sabe? Tipo, às vezes vou fazer uma terapia. Eu vou começar uma terapia, ou eu vou começar a frequentar um grupo de religião, e vai tudo acontecer, daqui a pouco a minha vida vai estar lá em cima, que não sei o que. Não, sabe, o melhor de tudo, eu acho que é da minha opinião, tá? Não sei se a Kel compartilha com isso, mas vai sem expectativa de nada, porém vai muito entregue do que você quer se tornar, do que você quer doar e do que você quer ser, sabe assim? Mas sem expectativas, porque você vai aproveitar melhor o processo, sabe? Você vai estar lá todo dia, micro coisas que você vai fazer todos os dias, tananã, depois de meses e anos, e aí quando você vê, você fala, eu já tô aqui, sabe? São micro coisas, são micro coisas que no conjunto depois, no conjunto final, é que você vai se tornando a pessoa que você quer. Então, a paciência como ordem para a vida, sabe? Eu cultuo a filosofia Yorubá também. Não é minha única crença, mas eu cultuo a filosofia Yorubá. E a palavra de ordem, o primeiro orixá, Exu, ele é ordem e paciência, sabe? Quando a gente cultua Exu, não é só para colocar farofa e cachaça, não sei o que. Não, sabe? E as pessoas usam Exu também como... E tem outras visões também de Exu, né? Mas dentro da filosofia Yorubá, Exu é ordem.
entendeu? É paciência, a gente cultua essa entidade para isso, para nos dar a paciência de viver todos os dias e ordem, sabe? Então, e a paciência é importante no processo de vida, para sempre, sabe? Você nunca vai estar totalmente tudo certo. Então, até o final é bom a gente ter essa palavra de ordem. Eu acho. Isso porque, você vê pessoas mais velhas aqui em casa, meu pai, minha avó. A minha avó, cara, putz, eu conversava com ela e aí tudo na vida dela, ela viveu, apesar dos pesares, por tudo que ela passou. E, cara, pensa numa pessoa que tinha paciência. Ah, filha, a gente vai construindo. Ela tava construindo com 90 anos, você entendeu? Ah, vó, sabe? Ah, filha, é isso, eu vou hoje e faço um pouquinho todo dia, eu vou... Poxa, 90 anos, gente, 90, sabe? O que é uma pessoa com 90 anos? Que eu tenho 30 hoje, a gente não sabe nada, sabe? E ela tem paciência com 90 anos. Então, tipo assim, é um processo, a vida é um processo, a gente tem que ter essa ideia para sempre. É uma palavra que a gente tem que colocar de ordem. E outra coisa que você falou também, agora eu até esqueci. Meu Deus. Você comentou uma coisa tão legal, cara. E aí eu fiquei com esses 2 pontos, a paciência... Bom, eu vou falar sobre a paciência, então é só isso, enquanto eu lembro aqui, mas é a paciência, assim, como palavra de ordem pra vida, sabe? E aí eu acho que tudo vai ser mais bem aproveitado, todos os processos, e você vai ver a sua evolução de uma forma muito mais... nítida, eu acho, sabe? Porque às vezes a gente tem essa mania de não conseguir enxergar as nossas conquistas diárias, né? E eu acho que quando a gente tem paciência, e a gente vai conseguir enxergar melhor essas conquistas, assim, sabe? Essas vitórias. Que todo dia a gente supera uma coisa, né? Então é isso. Eu acho que é muito legal isso que você comentou. Eu acho que a gente cria muita expectativa, né? Uhum. Durante esses processos, ou que esses processos ocorram de forma rápida, eficiente e alcance o resultado que a gente espera. Isso não só pelas experiências ou processos ruins, mas as coisas boas. Então, quando a gente está passando por um momento muito bom, ou, por exemplo, a gente estava falando, ser gratiluz, então quer dizer que agora eu só vou ter processos lindos, processos maravilhosos, Só que não. Vão fazer felizes, e vai ter essa felicidade constante. Como eu disse antes, não é algo linear. Você vai ter um momento de baixa, e quando você vai para esse momento feliz, e você vai, como a Gabi comentou, de forma completa, você ali está inteiro, você está ali naquele momento inteiro, mas sem criar a expectativa de que aquilo vai ser para sempre. Porque os momentos difíceis, os desafios, eles vão vir também, porque faz parte da vida. E que nesses momentos também é importante que a gente esteja ali, 100% entregue, não... porque é aí que acontece... eu imagino também o trauma, né? Porque a gente cria uma expectativa tão grande de que a vida vai ser eternamente feliz e linda, e somente coisas boas vão acontecer, que quando vem um momento difícil, um desafio, a gente pensa, não, eu quero voltar para lá. E aí a gente não dá o tempo, não olha para aquilo de uma forma, o que eu posso aprender, o que eu posso levar daqui, eu tô aqui por inteiro, eu tô aqui por completo, tô aqui, sabe? E aí a gente perde a oportunidade de subir pro próximo nível, porque a gente tem medo, ou porque é difícil, Uhum. Eu não tô dizendo que é fácil. Não. Eu estava comentando ontem com a Gabi sobre essa questão da paciência, que é algo que eu carrego na minha vida, entendeu? Eu tenho muita ansiedade e muita expectativa, necessidade de que as coisas aconteçam rápido. Então, é você olhar para isso e falar, tá, eu tenho isso e eu quero melhorar isso em mim. Como que eu posso fazer? Existem diversas formas que você pode fazer isso, né? Eu vou entrar um pouquinho sobre
cada um tem o seu jeito. Você pode fazer uma terapia, a sua terapia pode ser numa academia, você realmente reservar aquele momento para ouvir, para você se ouvir, uma meditação, a gente comentou na semana passada, uma caminhada de 5 minutos, uma meditação de 5 minutos, um momento ali para que você pare e esteja em silêncio e escute o que está acontecendo dentro de mim agora, sabe? Eu vou olhar as minhas atitudes, vou olhar as minhas relações, vou olhar a minha vida como um todo. O que está acontecendo hoje e o que eu quero fazer para me aproximar de quem eu realmente sou, entendeu? Desculpa, Gabi, eu fui para esse lado um pouco das coisas que você pode fazer, mas não sei se você tem alguma outra coisa também. Não, mas era só isso que eu queria colocar mesmo, de que existem tantas formas que você pode entrar em contato, começar a entrar em contato com esse trauma. E aí eu queria trazer uma coisa que eu ando pesquisando a respeito. Eu particularmente, nunca fiz, mas ouvi amigos que tiveram contato com essa terapia, que é a EMDR. A gente vai deixar aqui na descrição um pouquinho mais de informação a respeito. Mas o terapeuta profissional, através de sons e imagens, isso quando você já tem uma ideia de um trauma específico, né? Você vai com esse trauma, você fecha os seus olhos ou você olha para luzes relacionadas e aí, de acordo com essa configuração de luzes, essa linha, essa forma com que as luzes aparecem, ela modifica dentro do seu cérebro a forma com que esse trauma ainda repercute. Que legal. Dele. Então, tipo, pela vibração da luz, que legal. É a forma, pelo que eu entendi, ela me contou que ela tá ali vivenciando, então tem que ser algo feito pelo terapeuta. Você traz à tona esse sentimento, essa vivência do trauma ali naquela sessão, nunca fora, mas ali. E aí você, quando você tá com aquele sentimento, aquela raiva, aquela angústia, aquele medo, começam a aparecer luzes na sua frente. Eu não sei se você usa um óculos de repente, alguma coisa assim, e aí vai mudando isso, e aí vai mudando a forma com que você reage interpreta, ao trauma. Né? Isso é uma forma de mudar realmente como você se sente com relação àquela situação específica. Eu acho muito interessante. Que legal. Mas isso aqui, quando você já tem uma ideia de um trauma específico ou algo que você já tem em mente, até lá também é um processo, né? Até para você ver, né? Não é uma questão que é assim nada, mas se tiver alguma coisa específica que você tem uma consciência de que ela existe, eu acho super válido você tentar. E se não, a terapia é uma ótima forma também. A gente comentou, né? O como hoje em dia ainda é visto, né? A terapia. Eu vejo muito por aqui, nossa. Uma resistência, Brasil, né? É uma resistência muito grande. A gente um pouco mais aberta com relação ainda à terapia, assim, sabe? E é tão importante, que, não sei, que você não queira por muito tempo, mas que você comece, sabe? E mudar essa ideia, né? Poxa, a gente tá, né, em 2005, tanta coisa mudou, tantas possibilidades, tantas formas de você se sentir bem e pleno, de acordo com o que você é. Para que você vai deixar uma ideia, por exemplo, né, da terapia ser algo ainda um tabu, né? Sim. Te impedir de só evoluir, né? E se sentir melhor e conquistar as coisas, você sabe? Mas tá aí uma ideia. O MDR, a gente deixar mais informações aqui embaixo também, na descrição. Eu não sei se tem alguma outra forma, Gabi, que você geralmente usa para entrar em contato com as suas questões, assim. Sim, você tinha falado sobre, voltando um pouquinho lá, que você tinha falado sobre paciência, sobre os processos, né? Exatamente isso, saber que existem altos e baixos. Só pra eu ter uma ideia aqui de fechar. Eu tô lendo também o livro deixa eu só
Mulheres que Correm com os Lobos. É da Clarissa Pincola Stess. Mano, é maravilhoso esse livro. Só pra deixar ressaltado que da outra vez eu não consegui. Na outra gravação eu falei, Kel, eu não consegui! Porque, tipo assim, na verdade, a pauta toda do podcast tem esse viés analítico, né? A Kel também, ela curte Jung, né, Kel? Você fez a... Você fez o quê? Que você falou que fez o TCC sobre... Eu queria fazer um curso de especialização para... Eu sou formada em psicologia, não cheguei a atuar tanto quanto eu queria no Brasil, mas a linha sempre foi a psicologia analítica de Jung. E aí tem até o livro, né, que a gente também estava comentando sobre o homem e os seus símbolos. Maravilhoso. O uso de arquétipos e coisas assim que são muito boas, assim, para que você... Pro autoconhecimento, né? O autoconhecimento, né? E tipo, ele é incrível esse livro. Eu comecei a ler e parece que toda vez, eu comentei com a Kel, toda vez que eu lia, parecia que ou acontecia alguma coisa comigo exatamente, sabe? Tinha alguma ligação sempre. Tanto que, eu lembro de um episódio, um parêntese aqui gigante. Eu tava no metrô lendo esse livro indo trabalhar e eu tava no capítulo... Eu nem lembro aqui qual capítulo é. É o capítulo... Deixa eu ver, minha gente. E eu vou deixar aqui também, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar também. A gente pode deixar, né, Kel? Na descrição, um linkzinho direto pra compra. Tudo que a gente tenha. Que a gente comentou aqui. Ideias aqui, a gente deixa na descrição. Isso, então aqui tem um capítulo, se eu não me engano é o capítulo 9. Ele fala sobre... são contos, né? E a partir dos contos ela vem fazendo essa parte, essa análise, né? Dentro da psique humana, especificamente mulheres ali, que ela tá falando, né? Porque o livro é esse aqui, gente, ó. Esse aqui, ó. Maravilhoso, todo marcado, porque eu amo. E aí... E aí, tipo, no capítulo 9, se eu não me engano, eu tava no metrô, ela falou sobre a deusa Balbo. E aí, essa deusa maravilhosa lá, ela conta a história, que é a deusa da sexualidade, de como aquilo ali traz a energia pra vida, né? Ela não é um cunho sexual mesmo, ela usa a sexualidade como energia, né? Energia propulsora, assim, sabe? Como a vontade de fazer apesar dos pesares. A energia sexual como essa energia de ânimo, sabe? E aí ela tava falando sobre essa deusa Balbo, não sei o que, Kel. Eu nem sei se eu comentei isso com a Kel. Eu desci da estação Fradique Coutinho, aí eu andei acho que, tipo, na segunda quadra... Eu fui atravessar o farol, quando eu olhei na esquina, uma joalheria. A joalheria, o nome da joalheria, Balbo. Gente, eu juro, eu fiquei assim, Gente, what? é sério. Kel, Você começa. eu tinha terminado de ler a história, eu desci da frente, tem até lá, tá lá a joalheria, é Balbo, e tem coisas lindas lá e tal. Parêntese de novo aqui. Aí, tipo, eu desci e falei, cara, é uma conexão muito grande. Voltando, né? E aí ela fala sobre essa deusa aqui, e aí tem... Peraí, gente, deixa eu fazer a conexão, que eu coloco muitos parênteses. Eu viajo um pouco, mas a gente se conecta. A gente vai... Deixa eu ver o que ela falou. Sim, o importante é deixar vir. Então... Deixa vir, que é o que precisa. Eu faço vários parênteses aqui, eu só vou fazendo os parênteses, mas, tipo assim, o que eu acho, tipo, da vida, morte e vida. É isso que eu ia falar pra você, voltando um pouco ali, só naquele processo. Do você ter essa consciência de que a vida não é linear, né? Ela é exponencial, tipo assim, ela expande, ela não é linear. Eu acho que é como se fosse a força do universo mesmo, né? Que não é uma coisa assim, é uma coisa assim. Então, a gente tem que saber que assim ele expande e retrai. E eu acho que é mais ou menos uma analogia aí pra vida. Tipo, a gente expande e retrai, cara, o tempo inteiro. Então, a importância de saber dessas coisas que só a gente tem os picos, mas a gente vai ter, né, aqueles momentos de tristeza, e a paciência entra aqui como um caminho
como uma palavra de ordem para você buscar ajuda. E no livro ela fala sobre esse processo que é vida, morte e vida, né? Desse processo. A gente tem momentos altos e baixos. Então, a vida, morte e vida para sempre, sabe? São esses processos para sempre. Vida, morte, renasce e assim vai. Então, só pra que eu achei isso aqui, tipo, muito essencial pra gente saber que é uma caminhada e é um processo pro resto da vida, né? Não é o fim, é o processo. Então, assim, é isso que eu quero ressaltar, assim, sabe? Tipo, a plenitude tá no processo, sabe? Eu acho, no processo de viver entre essas sintonias, assim, altas e baixos, vida, morte e vida, e saber lidar com elas, né? Acho que é isso que é a plenitude, saber lidar com as circunstâncias da vida, seja elas quais forem, né? E em questão em questão disso que a Kel falou, não se apegar, né? Porque é muito fácil apegar. Não se apegar aos momentos, assim, tipo, a felicidade são momentos também, né? Gente, problemas técnicos, marinheiros de primeira viagem, mas nos próximos vão estar, ó, maravilhosos, tá bom? Então engajem bastante para os próximos ficarem perfeitos. Né? Acontece, são coisas que normais, vão acontecendo. Mas o que eu tava falando sobre a paciência no processo, né? Sempre pro resto da vida, que eu acho que é muito importante isso. E saber lidar, a plenitude tá em como a gente sabe lidar com a vida nesses processos. Essa é a plenitude da vida, eu acho, sabe? Na minha opinião. Porque ali você, com essa caminhada na paciência, você vai se enxergando mais consciente conforme o tempo vai passando, sabe? Então é por isso que tem que ter por isso que é a importância de você saber ser paciente, sabe, com a caminhada. Então é isso. E em questão de terapia, eu acho importante todos os tipos de terapia que te fazem olhar, né? O autoconhecimento é muito importante, esse mergulho interno é muito importante. Já fiz terapia, eu acho que na verdade todo mundo deveria fazer terapia, igual a Kel falou, sempre busque um profissional. Tem terapias holísticas, tem psicanálise, tem, sabe, terapia com psicólogos, tal, tem várias coisas, né? E tem as holísticas, que é uma das coisas que me ajudaram também. Então, dentro da terapia holística, pode ser o que? Um tarô ou a Kel já fez, né, Kel? Com ancestralidade, com conexão de constelações, tal, que é muito legal também. Constelação familiar. E algo engraçado também, que aqui, por exemplo, eles não têm muito essa diferença. Eu ouvi recentemente, porque eu tô buscando entrar em contato com a carreira aqui também, e aqui eles não têm muito essa divisão de, por exemplo, análise, psicologia analítica, muito separado como a gente tem no Brasil. Até a parte holística que tem, como que a gente chama? Hipnose. Tem muita hipnose é bem legal. Hipnótica aqui, terapia holística, e que assim, as pessoas, os terapeutas, eles focam na pessoa. É o que aquela pessoa precisa naquele momento. E eu acho que assim, você se abrir, ver qual que você se identifica mais, tirando realmente esse véu do preconceito, que só te impede de evoluir, sabe? Isso. Seja qual for a terapia que você se identifique, só realmente faça. Permita experimentar essas outras diversas terapias, para que você encontre qual a que você se identifica. Exatamente. Melhor, qual a que te faz realmente melhor. Mas isso realmente precisa de que você realmente se abra, você não se apegue aos preconceitos, aos véus, como eu disse, que só te impedem realmente de entrar em contato
contato com essas coisas que são tão boas, né? E A coisas gente. básicas também, né, Kel? E eu acho que é isso, né? E coisas básicas também, tipo, que a gente tá falando sobre terapias tal, vários tipos de terapia holística ou com profissional mesmo, seja qual segmento for, mas tipo, tem coisas básicas também, tipo, você acordar um pouco mais cedo, ou sei lá, ter um momento do seu dia pra ir pra academia ou pra dar uma volta no bairro pra espairecer, tipo, tentar ter hábitos melhores também, sabe? Tipo, hábitos que você sabe que vai favorecer o seu físico, Sim. portanto, o seu mental, sabe? A gente vê muita gente falando sobre Gente, o corpo tá totalmente ligado com a relacionado mente, né? com a mente, né? Uhum. A gente vê, tipo, o pessoal hoje em dia aqui no YouTube, tem a Vanessa Lino, que eu comentei da outra vez, que é maravilhosa, e ela fala sobre essa questão de como ela saiu de uma pessoa que odiava acordar cedo, amava McDonald's, era extremamente preguiçosa, não sei o que. Isso são as palavras dela, ela falava isso. E para uma pessoa que é super focada hoje em dia, que acorda mais cedo, que vai na academia, que tem hábitos melhores. E ela, do ponto de vista dela, ela fala que como aquilo mudou a realidade dela, sabe? Então, tipo, coisas pequenas às vezes. Acordar um pouco mais cedo e dar uma caminhada, dar uma esparecida, escolher melhor os alimentos, talvez, sabe? Tipo, não como uma forma só fit, não sei o que, mas escolher melhor o que você ingere, ter essa paciência até pra escolha do que você come, pra aquilo repercutir no seu dia de uma forma melhor, sabe? Tipo, você parar um pouco pra ler. Eu acho que a leitura é um tipo de terapia legal também, pra quem não gosta de ler muito, tem os audiobooks, ou pode escutar o nosso podcast também, que é legal, que tem coisas legais também, Com certeza. sabe? Escutar uma música. Acho que, tipo, são várias terapias pequenininhas, são várias coisas pequenininhas que você pode fazer, tipo, da sua rotina até uma terapia com um profissional que vai te favorecer, assim, sabe? Mas lembre, acho que assim, o que a gente tem que pensar é que são pequenas coisas que todo dia você com aquele movimento repetitivo e entrando numa rotina que, apesar de eu não gostar de rotina, mas a gente falou isso desde a outra vez também, né, Kel? Mas a rotina é importante e tipo, eu acho que isso favorece e é bom a gente ver, sabe? Que são coisas pequenas, às vezes, que vai ir para um maior, assim. Se você tem ordem e se você tem ordem para seguir, eu acho que e paciência, um grãozinho de arroz todo dia, você vai ver a evolução mais pra frente, sabe? Daqui a 3 meses, 6 meses, você vai ver uma... Mas assim, a gente tá chegando também aos 56 minutos. A gente falou um pouco sobre as terapias, falou sobre o trauma, né? A gente, assim, o nosso tempo também é limitado dentro do que a gente fala das nossas vivências, né, Kel? E das nossas sugestões. A gente falou um pouco dos traumas, falou um pouco do que a gente acha que poderia ser interessante, né, vocês vivenciarem, né, que até a Kel comentou sobre o MDR, né, Kel? Sim. Isso. E MDR tem formas, né, como a gente comentou, sobre, mesmo que seja assim na força da raiva, que você faça um pouquinho, como a Gabi comentou, são pontinhos, todo dia um pouquinho. Mesmo não querendo, que você faça por 21 dias, que eu acho que é quando começa a ser um hábito. Você faça isso, e que se esse podcast te impactou de qualquer forma, assim, de alguma forma, só faça, só se comprometa a isso hoje, sabe, nessa semana. Faça alguma coisa todo dia que seja 1 minuto, que te faz te aproximar mais de quem você é. Exatamente. E a gente já vai estar super feliz também. Exatamente. Pra te conectar, né? Alguma coisa que faça você descansar um pouco a sua mente e se reconectar, né? E você quer falar mais algumas palavras finais? Quer deixar alguma
Assim, o que eu queria também dizer é que se vocês quiserem dar indicações de pautas pra gente trazer aqui, esse foi o nosso primeiro, né, que é o podcast. Acho que, tipo, se vocês tiverem alguma. Sim. Se vocês quiserem tiverem alguma indicação de pauta que vocês querem trazer pra cá, deixem nos comentários lá no Instagram, né, também. Sigam lá no Instagram, aqui no YouTube, deixem os comentários. Se vocês quiserem mandar e-mail, né, que tá na bio do Instagram, né? Se vocês quiserem compartilhar. O nosso e-mail, a forma de contato. Então, qualquer que seja o assunto, que seja uma pauta, mas que seja, se for algo que você se sente confortável em compartilhar e você precisa sentir que você precisa ser ouvido por pessoas que você não conhece de repente. A gente está aqui de coração realmente aberto para ouvir e vai ser muito boa essa troca. Como a gente falou lá no começo, dos dois lados. A gente também recebe muito, né? Fazendo isso aqui que a gente está fazendo hoje. E é isso. É isso. Se você a sua história pode virar uma pauta. Então, se você quiser compartilhar com a gente, Exato. Se você também não quiser ser nomeado, a gente pode compartilhar a história sem te nomear, mas se você quiser ser lembrado e compartilhar também, a gente pode também compartilhar aqui no próximo, e aí discorrer a história, o podcast, né, a pauta, pela sua história, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, nos desculpe os erros técnicos aqui, somos marinheiras de primeira viagem, mas é tudo feito com muito amor, com muito carinho, né, e até um próximo. Quer dizer mais alguma coisa? Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.